Pergunta do Ivan, a próxima. Ah, não, Maria. Entendendo que Deus não existe, pois foi criado pelo homem, o que dizer às crianças sobre o pós-morte? Nada. Eu nunca disse nada para minha filha. Deixa ela aprender. Entendeu? O problema não é. Quando minha filha me perguntou sobre quem fez o mundo, né? Com 4 anos de idade, eu falei, puxa, eu pensei que fosse esperar os 7 anos. Já está perguntando. Provavelmente ela deve ter visto essas ventilações. A criança não se põe essas coisas. Essa coisa é a igreja que inventou para dominar. Eu falei, olha, por exemplo, quem fez a mesa foi o carpinteiro. Quem fez a porta? Ela foi o porteiro. Não. E assim por diante. E ela se satisfez. Eu nunca impus para ela, nunca falei, olha, Deus não existe. Tá? Até porque ele existe como fantasia. Ele existe como criação humana. Como existe o Papai Noel. Só que o Papai Noel eles desmentem. E Deus precisa continuar. Agora, precisa ler bastante sobre isso para saber por que existe Deus. Inclusive, ver a diferença entre a religião monoteísta, o judaico-cristã, por exemplo, e as religiões não monoteístas. Não por acaso, as religiões não monoteístas, elas são muito mais democráticas. Percebe? Porque a religião, ela tem... Vou falar rapidamente aqui, porque tem muita coisa para se falar sobre isso. Se vocês quiserem, um dia eu venho e converso sobre isso. Porque se fala muita coisa. A religião é produto de todo... abreviando bastante, tem 2 coisas que criam a religião, que criam deuses. Né? A ignorância, não estou falando aqui no sentido pejorativo, você é ignorante, não. A falta de conhecimento da realidade. O selvagem vê lá um raio caindo, o que é esse raio? Ele não consegue explicar, e o homem não consegue ficar sem explicação. Ele inventa que aquilo lá foi um Deus que existiu, que existe lá na nuvem, que jogou, entendeu? Então, essa ignorância que cria as primeiras religiões, a maioria das religiões, ela não é tão nociva. Esses deuses criados não fazem tão mal para não fazem mal nenhum, né? Simplesmente substitui o conhecimento. Tá? Mas o conhecimento, o ser humano vai avançando, vai conhecendo e vai percebendo como é as coisas, como é que existem as leis, tal, e vai eliminando esses deuses imaginários. E às vezes nem eliminando vários deuses, por exemplo, da cultura afro, por exemplo, são necessários para as pessoas vivem aquilo. O ser humano gosta de fantasia. E os deuses são fantasias, então não há mal nenhum nisso. Agora, a outra fonte é que é perigosa, que é o poder. Agora, o poder nunca cria apenas deuses. Ele cria um Deus. É quando existe realmente a dominação do homem pelo homem, de uma forma bastante forte, é que nasce o monoteísmo. Ele precisa de um Deus que te vigie. Como ele não consegue vigiar sempre, ele precisa de um Deus que te vigie em qualquer lugar. E tem que botar isso na tua cabeça e você botar na cabeça dos outros. A Bíblia é um exemplo perfeito disso, de como foram feitas. A Bíblia foi escrita, foi sintetizada no povo hebraico, no século 7 antes de Cristo, muito depois do que falam que ela foi escrita, que já se baseia em todas as outras mitologias anteriores, mas todas mitologias necessárias para dominar. A sociedade mais democrática não tinha Deus, tinha deuses. Grécia tinha deuses. Roma tinha deuses. Aquela negócio de que Roma combatia a religião cristã é balela, a história mostra que não. Roma não era contra a religião cristã. Roma aceitava qualquer religião. Você podia criar religião em qualquer momento. Era contra aquele movimento de pessoas que eram contra o regime. Então, era um movimento político, não um movimento religioso. Tá? Até um ponto que o imperador, muito esperto, viu que dava para pegar a religião cristã e transformar ela num grande instrumento. E a própria religião cristã foi criada por um imperador, né? Que utilizou
tudo aquela tradição que existia dos cristãos primeiros ali, muita bobagem enfiada ali no meio, mas que se sistematizou no Concílio de Nicéia, e que passou a ser uma dominação no mundo inteiro e desgraçar a humanidade de todas as formas. Tá? Eu não vejo as pessoas matarem em nome do diabo, só vejo matar em nome de Deus. Então, esse Deus deve ser bem problemático.